Santo Ignácio de Loyola nos convida de entregar-nos à vontade de Deus pela seguinte oração: Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo de vós me veio, tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Amém. Refletimos que fomos criados pela vontade de Deus, que é amor, e para a união com a vontade de Deus, para alcançar o céu, a união com Deus. Perguntamos-nos depois como vou conhecer a vontade de Deus. Encontramos 10 caminhos, de modo que assustamos, perguntando-nos, mas como é possível, com tanta comunicação da parte de Deus, que ainda temos dificuldade de conhecer a vontade de Deus? Deus não nos esforça de agir conforme a sua vontade de Deus, como observamos nos animais, nos quais ele introduziu o instinto, de modo que eles seguem aquela, podemos dizer hoje, no tempo do computador, da programação interna. Para nós homens é diferente. O Catecismo cita a frase de Santo Agostinho, que colocou o mistério assim: Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. 18:47. Então, nesta liberdade que Deus nos dá, se encontra também a reserva de Deus. Não quer, com toda a abertura e franqueza, dizer o que quer, mas espera primeiro o nosso consentimento, nossa abertura. Sabemos que Deus criou tudo e tudo deveria viver, realizar-se conforme a sua vontade, e por isso é interessante de conhecer 2 extremos na humanidade diante da vontade de Deus. De um lado, homens pensam que Deus faz tudo, de modo que o homem é apenas uma rodinha dentro de uma grande máquina que está sem liberdade. Assim, por exemplo, os muçulmanos acreditam no Kismet, tudo é predestinado, nada dá para mudar. Ou os budistas, no mais extremo Oriente, não querem mexer com nada e acham que a felicidade seria exatamente o total abandono, uma vida apática, nirvana eles chamam. Como Deus seja desta maneira honrado na forma mais alta, dando a Ele toda a autoridade. Mas não é assim, porque Deus quer compartilhar a sua dignidade, sua honra, sua liberdade conosco, como a nossa própria experiência confirma, somos livres. Do outro lado, no outro extremo, temos, como a igreja coloca mesmo com essa palavra, americanismo. E quer dizer que se insiste tanto nos talentos, no nosso intelecto, nos nossos dons, ou até também da missão que Deus nos deu, submetei-vos à terra, que tudo dependesse aparentemente de nós. Nós devemos agir. E tudo como dependesse só de nós. Nenhuma nem na outra posição acerta a verdade. Dos primeiros, a humanidade recebeu
quase nada de cultura, obras caritativas, iniciativas intelectuais, progresso. Dos segundos, que pensam que devem fazer tudo sozinho, leva a briga, a rivalidades, a guerras, a inveja, que marca tão tristemente a história do Ocidente. João Paulo II interpretou para nós a solução deste problema. Na Carta Apostólica sobre a Vida Consagrada, 73, ele diz: é preciso confiar em Deus como se tudo dependesse dele e, ao mesmo tempo, empenhar-se generosamente como se tudo dependesse de nós. Todos eles fazem parte deste mundo, desta humanidade criada por Deus. Como explicar essas posições erradas e que eles podem marcar a metade ou até mais do que toda a humanidade? A primeira resposta de São Paulo nos já deu, dizendo que Deus escreveu a sua vontade no coração do homem. O catecismo hoje afirma: todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Porque ele segue esta lei de Deus escrita no seu coração. Então todos os homens deveriam servir a Deus e aos próximos por causa de Deus, que um pouco de fato se encontra em todos os lados. A lei natural, como já mencionamos, nos orienta: não matar, diz não à ganância, etc. Porém, estamos no escuro. E neste escuro, diz o Vaticano II, é muito fácil de ser enganado. No decreto do Vaticano II sobre a Igreja, número 16, lemos: muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se desvaneceram em seus pensamentos e mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criaturas mais que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõem à condenação eterna. Então, há uma segunda resposta, que é o fato que o homem é livre e livremente pode recusar a vontade de Deus, para dar preferência à sua própria vontade. Aí está a situação da humanidade desde Adão e Eva. Começa já. Deus falou: tudo é vosso, menos essas duas árvores. Mas os nossos primeiros pais deixaram-se desviar e pegaram exatamente destas duas árvores. Não viveram conforme a vontade de Deus, mas agiram contra ele, que exatamente consiste no pecado. Depois continuou, sabemos como os filhos, Caim matou o seu irmão, temos já o assassino. E assim continua. No tempo de Noé, Deus consta que toda a humanidade está errando contra ele. O Senhor viu o quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra, e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra e ficou com um coração magoado e
o Senhor disse: vou exterminar da face da terra o ser humano que criei, e com ele os animais que se movem pelo chão até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Imaginamos que toda a humanidade errou, virou contra a vontade de Deus. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra, menos Noé, único, justo e íntegro entre os contemporâneos e que sempre andava com Deus. É muito exagerado, nós diríamos, talvez, mas lemos na Sagrada Escritura estas palavras. Mas mais tarde nós todos conhecemos quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e, conversando com Deus, depois descendo, viu o povo virando ao redor do bezerro de ouro. E Moisés consta: vejo que este é um povo de cabeça dura. Ou depois o profeta Neemias, escrevendo: ninguém mais faz o bem. Eles estão endurecido. No Salmo 14, temos uma constatação tão triste. O insensato pensa que Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis. Ninguém mais faz o bem. Do céu, o Senhor se inclina sobre os homens para ver se existe um sábio, alguém que procura a Deus. Todos se extraviaram, são todos corruptos. Ninguém mais faz o bem. Se repete, nem um sequer. Salmo 14. Ouvimos já Jeremias, que precisava gritar: escutai, escutai. No profeta Ezequiel, e assim parece que a história continua. O profeta Ezequiel, Deus uma vez falou, chamou homens para entrar na cidade e marcar todos aqueles que são fiéis a Deus, que cumprem a vontade de Deus. Mas atrás daquele homem que deveria marcar, com o famoso tal, voltou sozinho. Quantos marcou? Ninguém. E os outros 6 que eram atrás mataram todos os restos. Eu só sobro. Mas isto não é apenas uma história antiga. Acreditamos na onisciência de Deus. E mesmo assim, encontramos no Novo Testamento, no Evangelho, uma frase que quase contradiz isto. Quando Jesus 3 vezes disse: não vos conheço. Não que ele não conhece eles, mas os homens não querem procurar a Deus, não são familiares com ele, e por isso ele não os reconhece. No próprio Evangelho de São João, logo no início, Deus falou 3 vezes que ele não é recebido. A luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. E o mundo não o reconheceu. Ele veio para que era seu, mas os seus não a acolheram. Até os piedosos, podemos dizer, ou antes ainda dessas parábolas, em Mateus 22, 21, Deus entregou sua vinha, quer dizer, a terra, o seu reino, aos homens, mas eles fizeram o quê? Mataram aqueles que queriam receber o fruto. Até o próprio filho mataram, que depois se realizou mesmo. Ou quando falou que ele quer fazer um banquete para as núpcias do seu filho, todas as imagens, seja da igreja, da Eucaristia na igreja, seja do banquete nupcial do céu, ele mandou, convidou e ninguém deles queria seguir.
Os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, outros agarraram os servos para ter